Empreender é para todo Eu mundo? acho que tem que ter muita vontade, não dá pra entrar no empreendedorismo pensando que eu não vou ter chefe, não dá pra entrar no empreendedorismo pensando que eu vou fazer o meu horário, que eu vou trabalhar menos, muito pelo contrário, né? Mas empreender é pra todo mundo que quer. Tá afim? Que tem um sonho, não vai medir esforços pra atingir os seus resultados. E tem que ter muita resiliência. Entra até o conceito de antifragilidade, mais do que resiliente, você tem que ser antifrágil, você tem que crescer igual massa de pão. Cada pancada que você recebe, você cresce mais. O que é sucesso? É realização pessoal, é realização profissional, é você conseguir atingir os seus objetivos, aquelas metas que você traçou para si. São conquistas que não são, na maior parte das vezes, materiais, mas você conseguir impactar pessoas, você conseguir fazer o dia de uma pessoa melhor, você conseguir contribuir para que ela tenha uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, e você conseguir viver fazendo isso. Isso para mim é sucesso. Não tem como uma empresa ter sucesso se não se dedicar ali à área de venda. Na sua opinião, o que mais uma empresa precisa para ter sucesso? Além de vendas, ela precisa realmente se certificar de que ela entrega aquilo que está sendo prometido no processo de vendas. Isso para mim é fundamental, né? Senão o NPS cai, né? Aquele fator de indicação, que o seu público ele tem que estar te avaliando ali de 8 para cima. O teu público ele tem que estar indicando para outra pessoa, para outras pessoas. Senão o processo de venda é muito dificultoso, né? Você acaba tendo que ter uma energia e um investimento muito maior quando você tem um produto ruim, quando você tem um serviço ruim, quando você não entrega aquilo que você prometeu. Então, é preciso que a operação esteja redonda, é preciso que os processos estejam mapeados e as pessoas estejam realmente fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, assim, não é só venda é muito importante, mas todo o processo precisa estar muito bem alinhado. Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, eu sou o Décio Ribeiro, proprietário da Pizzaria dos Brinquedos. Assim como nós prometemos, todas as quartas-feiras estaremos trazendo empresários que deram certo para contribuir com a sua vida, com a sua história e com seu sucesso. Hoje estamos no 12º episódio. Episódio número 12. Exatamente. Isso aí. Temos um convidado muito especial, mas antes de apresentar, meu amigo Bruno, fique à vontade para estar se apresentando. Olá, ouvintes, quem está assistindo a gente, eu sou Bruno Armstrong, sou diretor da Associação Empresarial da empresa Constante Marcas. E hoje, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui, convidado como co-host, participando desse podcast, recebendo o Leonardo, que eu vou apresentar agora, que é o do Método Supera, é associado nosso e tem uma história incrível. Se apresenta, Leonardo, conta um pouquinho da sua história pra gente. Olá. Primeiramente, quero agradecer aqui ao Décio, agradecer o Bruno pela oportunidade de estar trazendo o Método Supera. Então, como o Bruno já falou, eu sou o Leonardo, sou um dos diretores do Método Supera, unidade Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ. Nós somos uma rede, né, um curso de ginástica para o cérebro, uma rede de estimulação de habilidades cognitivas e socioemocionais. São cerca de 300 unidades no Brasil inteiro. Né? E eu tive a felicidade de, junto com a minha esposa, Ana Paula, que não pôde estar aqui, né? Já tinha um outro compromisso, mas eu não pude deixar de comparecer, né? De aproveitar essa oportunidade de estar levando esse conhecimento para o público, né? Que acompanha aí o podcast. E o Supera, a gente teve a felicidade de trazer para cá. Né? Eu sou um educador, né? Sou professor por formação. Minha esposa é administradora, nós já empreendíamos antes na área da educação também, já tive um curso preparatório que cresceu bastante. E o Supera veio justamente para complementar, né? Quando os alunos tinham aquele famoso branco, aquela trava, o aluno estava pronto para passar para medicina, para passar para oficial das Forças Armadas, mas acabava não passando, porque na hora da prova é ele com ele mesmo, né? Aí que entra o socioemocional. E o Supera, ele vem contribuir. Antes da gente trazer para Campo Grande, a unidade mais próxima era no Recreio. Né? Então toda essa nossa região, a chamada área de planejamento número 5 do município do Rio de Janeiro, não era assistida. Né? Então a gente teve o prazer de trazer para cá, para nossa região, primeiramente para a Rua Albertina, número 15, bem no centro de Campo Grande. Foi inaugurada em abril de 2017 e agora também na Estrada Cachamorra, no Campo Grande Office Mall. Muito obrigado aí pelo convite. Nada, imagina. E qual a área que você trabalhava como professor? Eu sou professor de História, minha formação inicial é História, agora eu estou fazendo uma segunda graduação em Pedagogia, faço pós-graduação em Ciências Sociais na Educação, acabei de terminar uma pós-graduação também de aprendizagem baseada em projetos, né? Então sempre na área da educação. Bacana. Leonardo, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, tá? Mais uma vez. E o empreendedorismo, como ele entrou na sua vida?
primeira iniciativa, teve alguém que te influenciou na sua infância, adolescência? Como surgiu, como o empreendedorismo chegou até você? Excelente pergunta, muito obrigado, Décio. O empreendedorismo ele surge meio que por acaso, né? Na época, eu era militar, eu fui sargento de carreira do Exército Brasileiro. Estava fazendo faculdade na UERJ, faculdade de História, a graduação, a bacharelado e licenciatura em História na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e queria dar aula. E coloquei um currículo aqui, outro ali, né? E o tempo foi passando e a vontade da aula era maior, né? Eu não aguentei a espera e comecei com uma sala, aluguei uma sala, reuni um grupo de alunos e eu comecei ali, né, com esse grupo de alunos, não, de amigos, e aí a gente começou a dar aula para concurso público. Depois foi crescendo, começamos numa sala de igreja, né? Depois chegamos a pegar 3 salas dessa mesma paróquia, uma igreja católica, e depois começou a não ter mais como continuar nesse local, tive que ir para um outro lugar, e aí teve um incentivo. Na realidade, eu vi um prédio, né, um estabelecimento que estava fechado e precisava fazer uma obra. Então, para não dizer, né, para fugir um pouquinho do clichê do empresário que diz que surgiu do zero, eu tive um incentivo de R$10 mil. R$10 mil que eu tive que me virar para fazer aquela obra para a gente começar. Isso foi no ano de 2008. Eu comecei a empreender na igreja em 2006. E no final de 2007 eu tive que procurar outro lugar, então já estávamos nesse outro local em 2008. E aí foi crescendo, a gente chegou a pegar uma cobertura de cerca de 300 metros quadrados, chegamos a ter 7 salas muito grandes, né? E depois disso, como eu falei anteriormente, veio aí a demanda por algo que ajudasse os nossos alunos a vencer aí seus desafios socioemocionais. Mas o empreendedorismo vem meio que por acaso, então é mais desafiador ainda quando você faz porque quer. No meu caso, eu não queria ser empresário naquela época. Eu queria ser professor, né? Mas o caminho foi empreender. Então foi um caminho muito legal, aprendi muito, né? E ajudou muito quando a gente trouxe essa unidade do Supera para cá, que o modelo é uma franquia, é um modelo pré-formatado, mas a experiência anterior ajudou muito. Essa sua primeira iniciativa foi na cidade do Rio de Janeiro? Qual foi o bairro? Foi na cidade do Rio de Janeiro, na nossa região também, um bairro próximo, em Santa Cruz. Né? Na região ali da Areia Branca, em Santa Cruz, a gente começa com preparatório e a gente fica com preparatório e aí depois de um tempo, já em 2008, a minha esposa na época era a minha noiva, ela vem se juntar, né? Ela trabalhava na parte administrativa de uma grande escola, né? De uma rede de escolas, e quando a gente vai para uma sede própria, vamos dizer assim, que a gente sai das salas da igreja, acabou que ficou melhor que ela viesse trabalhar com a gente, né? Então foi em Santa Cruz de 2006 até 2022, quando a gente encerra as atividades. E nesse meio termo a gente teve que conciliar o Supera, né? Porque o Supera ele nasce aqui em Campo Grande em 2017. E o que te fez escolher Campo Grande? Fantástico. Na realidade, como eu já tinha um preparatório em Santa Cruz, e aí eu fiquei sabendo, porque eu fui pesquisar, né, o que poderia ajudar os meus alunos a vencer esse famoso branco. E aí encontrei na internet o Supera, e vi também que o Supera era bom para crianças que tinham TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E meu irmão tinha recebido o diagnóstico de TDAH. E vi também que o Supera era muito bom para prevenir demências, né? E também para ser ali um coadjuvante no início do processo de demência que a gente consegue atender também. Meu avô teve Alzheimer, eu acompanhei todo esse processo do Alzheimer do meu avô e fui pesquisar, entrei em contato com o Supera e tentei instalar em Santa Cruz. Só que não foi autorizado para Santa Cruz. As duas possibilidades eram Campo Grande ou centro do Rio, né? E eu já tenho uma vivência, já tenho uma certa familiaridade, já tinha, né, na época, com Campo Grande. Eu não era morador de Campo Grande, mas minha mãe sempre falou muito em morar em Campo Grande, na época que a Cachamorra não era isso que é hoje, né? E ela já falava em Campo Grande. Eu estudei aqui em Campo Grande, eu fiz meu ensino médio em Campo Grande e achava que conhecia Campo Grande, só por ter feito ensino médio. Quando eu vim empreender em Campo Grande, eu vi que eu não conhecia esse mundo que é Campo Grande. Mas o motivo foi basicamente um fechamento de portas, né? não pode colocar em Santa Cruz. Né? E qual era a possibilidade? A praça disponível era Campo Grande ou centro. Entendi, bacana. E como é que foi essa transição entre você sair do curso preparatório e ir para empreender no Supera? Querendo ou não, o pessoal pensa, franquia é empreendimento também. Me conta um pouquinho também dessa segunda fase aí de também mudar essa realidade de acharem que franquia não é empreender também, né? Conta um pouquinho dessa relação. É muito. Franquia tem seus desafios, né? Quando você tem um franqueador que dá um bom suporte, ajuda bastante. Ajuda bastante. Acho que para quem nunca empreendeu, o modelo de franquia pode ser bastante favorável. Claro que tem que se fazer uma pesquisa, tem que se conhecer franqueados, saber realmente
como que está girando, né, essa unidade, a gente falando de negócio, falando de empreendedorismo, não é fácil também, não é certeza, né? A gente vê um monte de franquias fechando por aí. Verdade. E eu tenho convicção que a nossa experiência prévia com o preparatório, com o negócio próprio, algo que a gente criou do zero, né, e chegou a ter ali 450 alunos, né, ao mesmo tempo, né, em turmas de manhã, tarde, noite, né, esse processo de desenvolvimento, eu saindo do serviço público, deixei de ser sargento do Exército, fui ser professor do município, professor do estado, concursado, e aí quando veio o Supera eu tive que escolher, não dava para ter o preparatório, o Você Supera... chegou a ter os três? Você chegou a ter os três? Eu cheguei a ser professor do estado, professor do município e ter o preparatório. E ter o Supera? O Supera, quando veio, eu tive que escolher. Aí eu exonerei Entendi. o município. 6 Entendi. meses depois, eu saí do estado também. Entendi. É óbvio que nesse tempo aí, enquanto eu estava dando aula, quem estava era a Ana Paula, minha Uhum, esposa. uhum. Ela que estava lá, ela é o operacional. Uhum. Ela resolve. Eu costumo dizer que a parte chata é com ela. Administrativo, financeira, essa parte é muito mais com ela. Como a gente sempre empreendeu na área educacional, na parte pedagógica, eu já sou professor, né, por formação, nós somos educadores, né, isso aí a gente fala que ser educador não tem ninguém que entregue um diploma para você, você é educador, né, você aceita o desafio de ser educador e a gente na hora vaga a gente continua sendo educador. Verdade. Leonardo, o que eu ouvi dizer da sua empresa, da Supera, me chamou muita atenção. Microfone desce. Me vende uma matrícula do Supera para mim conhecer melhor e quem está nos assistindo também. Ah, legal, bacana o desafio. Décio, assim, uma das características do Supera é ter um atendimento humanizado, né? Ter um atendimento muito próximo. Então, o estilo de venda que a gente tem é uma venda consultiva. Então, aqui eu não teria mecanismo suficiente. Eu posso falar de Supera, posso apresentar o Supera para você, mas o nosso processo ele é um processo diferenciado. Você seria convidado a participar de uma experiência Supera na nossa unidade, que já é algo completamente diferente. Então, você vai chegar no Supera logo de cara na recepção, você vai encontrar um relógio que gira ao contrário, mas está sempre certo. Então, já é algo impactante, né? Vai ver as premiações da nossa unidade. Como eu falei, nós somos uma rede e a nossa unidade é uma das mais premiadas. E ao entrar para a sala de atendimento, você vai aprender a fazer cálculo no Soroban, no ábaco japonês. Vai fazer... Explica o que é um ábaco para o pessoal entender. O ábaco é um instrumento de cálculo, tá? Todo instrumento de cálculo que você consegue manipular, ele não é automático como uma calculadora, pode ser considerado um ábaco. Então, eu posso dizer para vocês que todos nós já utilizamos um ábaco uma vez na vida, porque nós contávamos no dedo. E contar no dedo é a técnica primária do ábaco. Depois alguém falou pra gente que não é certo contar no dedo, né? E aí a gente começou a fazer o cálculo de cabeça. Na realidade, quando a gente está contando no dedo, a gente está exercitando mais o cérebro do que quando está fazendo cálculo de cabeça. E o Soroban é o ábaco japonês. O que a gente trabalha, o ábaco do aluno, da nossa educadora, não chega a ter 30 colunas, mas o do aluno tem 15 colunas. É uma ferramenta retangular que tem uma reta que divide o ábaco em duas partes. Na parte de baixo dessa reta, chamada régua, são 4 contas. Cada um representa se eu estou na coluna da unidade, uma unidade, tá? E a conta de cima, ela vai representar 5, tá? Se eu estou na coluna das unidades, vai representar 5 unidades. Então, eu consigo fazer cálculos. Começo, nessa primeira experiência, você vai fazer cálculos ali na coluna das unidades. Então, você vai somar 1, mais 2, mais 1, menos 3, mais 2, eu tenho certeza que você se perdeu e esse cálculo dá 3. Porque enquanto eu estou falando para você, eu estou imaginando o ábaco, eu estou fazendo cálculo mental. Sabe onde que vocês já viram isso? No programa do Luciano Huck. Aquelas crianças que fazem cálculo muito rápido, elas estão fazendo cálculo mental. Elas são sorobanistas. Interessante isso, cara. Elas fazem como se tivesse o ábaco ali na frente delas. Elas vão fazendo... Ah, entendi. Olha a lógica por trás, né? Eu não tinha noção. Também não tinha essa noção. Desafio. Eu tenho uma empresa e nesses 10 anos tive muito desafio. A minha pergunta é: qual foi o maior desafio que você, à frente da Supera, passou? Eu costumo dizer que o maior desafio para o empreendedor, se para todo mundo foi, para o empreendedor foi pior ainda, é o que eu chamo do fim do mundo que a gente passou, que foi a pandemia, né? Ninguém estava preparado para aquilo. Na época da pandemia eu ainda tinha as 2 empresas e a gente fechou com aquele negócio, daqui a 15 dias a gente volta. Você tinha o curso, o preparatório e o Supera, os dois juntos ainda nesse período? Exatamente, Caramba. exatamente. E aí o preparatório a gente teve que reformular, começar a gravar videoaula para entregar para os alunos. Então a sala de aula virou um estúdio. Depois nós fizemos um estúdio ainda um pouquinho melhor, nada comparado a esse estúdio aqui, né? Era um estúdio de pandemia, né? E o Supera foi todo mundo. Imagina, o Supera, o maior público do Supera é o 60+. 75% do nosso público, da nossa unidade, é 60+. Era um público que precisava ficar reservado, tem um desafio digital. Como é que foi isso? E muitos deles, né, muitos dos nossos alunos 60+, não têm tanta familiaridade com a tecnologia,
né? Então a gente contava muito com os familiares, mas assim, foi um período que a gente flexibilizou o contrato, não teve como manter. A gente precisa ser humano e a marca do Supera já é essa. Então, nesse momento, a gente tentou atender da melhor maneira e para entregar o material didático para as novas matrículas, porque a gente continuou fazendo matrícula. O que eu falei com o Décio, que ele precisa passar pelo atendimento pelo processo de venda, que é uma venda consultiva, dá pra gente fazer online também. Mas o desafio é muito maior. Né? E para entregar, que a gente tinha que ir devidamente paramentado, com álcool gel para entregar o kit para o aluno, era um desafio. Né? Campo Grande, a gente não atende só o público de Campo Grande. A nossa unidade aqui, ela atende essa região toda. Né? Então a gente atende Campo Grande, Santíssimo, Paciência, Santa Cruz, Sepitiba, Itaguaí, Mangaratiba. A gente atende pessoas da Baixada, né? Porque tem em Nova Iguaçu também, unidade do Supera. Mas tem muita gente de Nova Iguaçu, pro lado de cá, Lagoinha, quilômetro 32, que prefere fazer as coisas em Campo Grande. Então a gente tinha que sair para entregar o kit. Foi o maior desafio, não tem dúvida. Público-alvo da Supera, ele é específico para uma idade ou ele é para todas as idades? Explica pra gente. Então, o Supera, a ginástica para o cérebro, é para todas as idades. A gente consegue atender crianças a partir de 6 anos, desde que o processo de alfabetização esteja pelo menos avançado, e não tem limite máximo. Então, nós temos alunos de 80 e poucos, 90 e poucos anos. Na rede tem alunos com mais de 100 anos. Então, cada um na sua turma. Tem turma infantil, turma adolescente, adulto, 60 mais. Temos um produto novo também para o CCL, né? Que são idosos com comprometimento cognitivo leve. Né? São pessoas que precisam realmente estimular ainda mais para evitar aí o surgimento de uma demência, né? A progressão, ou pelo menos retardar. Né? O que a gente fala que quando se tem um indício, o ideal é fazer antes. O ideal é a gente estar criando reserva cognitiva para que a gente não venha correr o risco de ter o processo demencial. Tem muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia que ajuda. Atividade física, alimentação saudável, hidratação, entre outros. Mas o Supera é para todos. O Décio, eu fiquei com uma curiosidade aqui durante essa faixa aí desse período, em que o Leonardo comentou que eles tinham um curso, né, pré-técnico, e tinha a pandemia. Eu tenho duas dúvidas, assim, é bem detalhada mesmo, e é para entender como é que você fez isso. Como é que o Supera superou, né? A pandemia e como é que foi com o curso. Você falou que não continuou mais. Em que ano você deixou de... Né, o curso, o pré-técnico, você deixou? Foi nesse período da pandemia mesmo ou foi bem depois? O curso preparatório foi um pouco depois. Na realidade, assim, durante a pandemia ali, o auge, que foi 2020, a gente teve que ir pro modelo remoto. Eu não gosto nem de chamar de aula online, porque não era online. Inclusive, uma das coisas que a gente sofreu muito, né, com a concorrência dos cursos online. E eu costumo dizer que o curso online, né, não vou citar nome deles aqui, mas esses cursos mais conhecidos, eles são muito baratos. Costumo dizer que uma bananada e 2 jujuba você está pagando o curso online. E num curso que ele tem que se adaptar para entregar aula remota, não é assim. Né? Então a gente tem um custo muito maior. Mas a gente foi para o remoto. Depois, quando foi liberado, a gente voltou no modelo híbrido também. E aí, no ano de 2021, a gente tinha que decidir, de 2020 para 2021. E a gente resolveu migrar. E aí ir pro online de verdade. Então a gente entregou o prédio, né? Desmobilizou tudo, né? Só que já tinha grandes players no mercado. Então esse foi um grande desafio 2021. 2022 a gente ainda manteve um pouco online, não com tanto suporte que tinha em 2021, mas aí no final do ano de 2022 a gente decidiu focar no Supera. E aí a gente encerrou as atividades do preparatório. Até hoje a gente recebe pedidos, né, de voltar com o preparatório presencial. Né? Tem ex-alunos que foram aprovados no concurso, que falam, não, eu queria que meu filho estudasse com vocês. Só que a gente entendeu que o caminho era o Supera. O Supera a gente consegue atender muito mais pessoas. No preparatório a gente meio que tinha um limite ali, né? Adolescente, adulto jovem, em sua maioria. E no Supera não. No Supera a gente consegue... A gente tem 2 turmas infantis, 2 turmas adolescentes e o restante das nossas mais de 20 turmas são entre turmas adultas e 60 mais em sua maioria. Entendi. E como é que foi a superação com a pandemia, com o próprio Supera em si? Que você falou, olha, a gente teve o desafio... Da idade, do nosso maior público, digital, principalmente com a etapa digital. Como é que vocês conseguiram assim, manter a unidade? Qual foi o desafio em si que vocês falaram, não, isso aqui foi o ponto de partida? O que vocês buscaram inovar para poder conseguir ainda se manter, né? Fazendo atendimento, continuar prestando serviço? O primeiro ponto foi o cuidado. O cuidado com a nossa equipe, porque a gente tinha que estar preocupado com a saúde mental da equipe também. Para estar continuando a trabalhar, não presencialmente, mas trabalhar em home office. Então, oferecer todo o equipamento necessário para a equipe, né? E a gente continuar a trabalhar, tentando entregar o melhor para o nosso aluno, entendendo que a gente jamais conseguiria entregar o que foi feito, o que é feito no presencial,
né? Porque a socialização não é o mais importante, muito pelo contrário. O estímulo cognitivo ele é muito mais importante do que a socialização. Mas a socialização tem seu grau de importância. Então esse foi um grande desafio. E para nossa sorte, quando foi liberado voltarem às aulas presenciais, mas naquele modelo de ter um distanciamento, a nossa unidade tem um espaço externo. Então esse espaço externo coberto possibilitou. É um espaço que eu consigo ali ter 60 pessoas, 70 pessoas, e ali a gente transformou numa grande sala de aula para 12 alunos. E nem todos os 12 voltaram. Então nós mantivemos algumas turmas remotas, com aulas remotas, e outras turmas de pessoas que já queriam voltar para o presencial, que já não aguentavam mais. Meu sogro foi um. Meu sogro e minha sogra são nossos alunos lá. Ele que vai completar agora 84 anos. Caramba. Né? Ela com 76. E meu sogro não aguentava mais ficar em casa. Ele é uma pessoa que gosta de caminhar, que gosta de falar com outras pessoas. Teve um momento que a gente liberou, não, vai caminhar, só não fala com ninguém. É isso que é o porém, né? Será que ele não falou que ninguém? Era muito desafiador, né? Então, assim, nesse momento, e as pessoas levaram muito à risca a questão do distanciamento, e parece que as pessoas ficaram distantes uma das outras, e o público idoso sofreu muito isso. Eu lembro que eu e minha esposa, nós fazíamos compra para o meu sogro e para minha sogra, levávamos lá, entregávamos, fazia todo aquele processo de higienização. Nossa, né? muito chato. Mas a gente fazia questão, e minha sogra se permitiu, mesmo com mais de 70 anos, ela se permitiu a ligar lá o Chromecast e colocar o que ela assistia no celular, na TV, né? Aprendeu a fazer pedido também, no Hortifruti, pelo celular. Às vezes, por causa dos dedinhos ali, não conseguia digitar. Ela escrevia no papel e aí tirava foto. Então, foi um período também, quem se permitiu, aprendeu muito. E pra gente, no empreendedorismo, a gente aprendeu bastante também. Então, o que possibilitou a gente superar tudo isso foi estar ali preocupado com a nossa equipe, com os nossos alunos, e ter esse retorno deles também, né? Entendendo que a gente estava preocupado, que a gente estava trabalhando por eles, né? Então, acabou fluindo. Nós perdemos muitos alunos, né? Tivemos evasão muito grande por conta da tecnologia, e 60% de evasão. E aí, quando a gente pôde retomar, a gente estava com 40% do público que a gente tinha inicialmente, e aí começou o processo de recuperar, né? Vocês já chegaram a recuperar esse público? A gente está muito próximo de recuperar o público que a gente tinha no início da pandemia, mas ainda não chegamos a ter aquele patamar. Mas tem outros desafios, né? A gente está falando de empreendedorismo. Sim. Né? Para empreender, e aí para você ter uma empresa, para você receber o seu público, você precisa ter os processos todos alinhados. Né? Hoje, um grande desafio do empreendedorismo é você ter uma equipe que realmente todo mundo joga junto. Né? E quando a gente fala da área de vendas, é um desafio ainda maior. Então, a gente andou batendo cabeça há um tempo aí atrás, e agora, felizmente, nós temos uma consultora conosco, que certamente a gente recupera ainda esse ano o número pré-pandemia. Eu vou compartilhar minha história também, em relação ao resultado que eu tinha antes da pandemia e o que eu tenho hoje. Né? Eu não consegui o número de cliente que normalmente eu recebia num dia que ficava mais cheio, que era no sábado. Hoje eu ainda não tenho esse número de cliente, mas eu aumentei meu ticket médio. Então, eu hoje tenho o mesmo resultado que eu tinha antes. Não sei se essa é a sua história. Na realidade, aí, eu confesso a vocês que a ausência da Ana vai contar bastante, que essa parte administrativa e fica financeira é mais com ela, mas assim, os números estão equilibrados, a gente tá bem, né, e a tendência é só crescer. Uma dúvida, que você falou do negócio da consultora, essa consultora é de vendas, não é isso? Sim. Essa consultora de vendas, ela dá e aí você fica confortável para falar, porque é um contrato de franquia e tal, imagino que, porque eu não entendo, por exemplo, meu negócio não é de franquia, o do Décio também não, apesar de já ter vontade de fazer, não é isso, Décio? Deu a vontade, mas já passou. Já passou. Então, minha curiosidade é o seguinte, essa consultora é da própria Supera, do próprio grupo Supera, da empresa Supera, ou não? Você teve que fazer isso por fora, e por que você teve que suplementar, digamos assim, essa atividade ali dentro do teu negócio? Não é do próprio Supera, a gente busca no mercado profissionais de vendas, mas profissionais de venda que tem o perfil Supera, que liga com Supera. Não pode ser qualquer profissional de venda, não pode ser uma pessoa que queira vender a qualquer custo, que queira empurrar a goela abaixo. Não é esse o nosso perfil. Tem que ser uma pessoa que domine realmente as técnicas de venda, tem que ser uma pessoa que goste de estudar, que tenha uma familiaridade com a pedagogia. Então, essa pessoa que está com a gente hoje, ela é professora também, né? Então, ela teve aí no início da sua carreira esse processo, depois foi atuar em vendas, gostou da área de vendas, e aí quando conheceu o Supera,
uniu aquilo que ela havia estudado com o que ela havia praticado depois, e aí dá uma liga bem legal. O grande desafio nosso, com profissionais de vendas, é encontrar o profissional de vendas que gosta de estudar, que queira estudar, que entenda que é importante, que só a técnica não vende. Né? Então, esse era o maior desafio. Então, num processo, para você ter uma ideia, no ano passado a gente chegou a ter 7 vendedores passando. Né? E vou te falar que a maioria deles não ficou 15 dias. Né? Ou não se adaptava, ou a gente não gostava do estilo, né? Porque era uma questão muito agressiva, e a gente não trabalha dessa forma. A nossa venda, ela é humanizada. É um processo de venda. As pessoas que chegam lá, a maioria delas, elas já chegam entendendo que é um processo de vendas. Elas vão conhecer o Supera. E se ela gostar, ela vai fazer um investimento. Ela vai investir na saúde do cérebro dela, nas habilidades cognitivas e socioemocionais, mas que requerem um investimento. Mas a gente precisa realmente conhecer a pessoa e precisa ter um profissional que entenda que acolhimento é fundamental. Então, assim, é um processo que é muito bacana. É curioso que no final do processo de venda, a pessoa foi lá, fechou a matrícula, saiu lá com kit, com material didático, vai voltar para assistir a aula, e aí eles perguntam, é com você que eu vou assistir a aula, com a pessoa que fez o primeiro atendimento? Né? Por quê? Porque é uma venda tão tranquila, né? É um processo tão humanizado, que ali já se cria um vínculo com a pessoa. Né, com o nosso aluno. Aí o nosso aluno vai para a sala de aula e aí descobre, né, a mágica que é a aula do Supera. Porque se naquele primeiro atendimento individual, às vezes está com alguém da família ali, já é muito legal, imagina numa sala de aula. Quando a gente faz neuróbicas, por exemplo. Neuróbica é fazer algo que você está acostumado de uma maneira diferente. Né? Então a gente propõe dinâmicas de grupo. Né? Então é muito divertida a aula do Supera. Bacana. Leonardo, o que você acha mais importante? Ter um bom produto ou saber vender? Eu acho que é muito difícil a gente dizer o que é mais importante, ter um bom produto ou saber vender, ou ser um bom vendedor do produto. Eu acredito que tem que ter as duas coisas. Né? Não adianta você ter um bom vendedor e não entregar aquilo que você prometeu, assim como não adianta também ter um produto maravilhoso e as pessoas não conhecerem e não saber que existe. Então eu acho que elas se complementam. Não dá para ter só um. Você tem que trabalhar para ter o melhor produto, o melhor serviço, mas você precisa ter um especialista que vai entregar para a pessoa, que vai falar para a pessoa, que vai ouvir a pessoa e mostrar por que aquele produto, aquele serviço é fundamental para ela. Né? Aí eu acho que encaixa perfeitamente. Não dá para escolher. Eu não tenho como escolher ter um bom produto ou ter um bom profissional de vendas. Conta pra gente, aluno, uma história, ou se você ficar à vontade, mais de uma, aluno da Supera que teve um resultado no que aprendeu lá, que surpreendeu tanto o aluno quanto a equipe, você. Nós temos vários depoimentos, né? Vários alunos que contam a sua história, como que eram antes e depois do Supera, mas tem um caso assim que é muito legal, que é do campo do socioemocional. A gente tem resultados cognitivos fantásticos, mas teve uma situação de uma aluna, logo no início, provavelmente 2018 ou 2019, que estava assistindo aula e ao sair, ela se deparou que o carro, onde ela tinha deixado o carro, não estava lá. E ela viu que ela tinha estacionado num local que era proibido estacionar. Ela voltou para a recepção e perguntou, você pode consultar aí para a nossa recepcionista, né? Você pode consultar onde que tem o telefone do Detran? E a recepcionista consultou, entregou a ela, e ela falou, porque meu carro acabou de ser rebocado. A recepcionista falou, e a senhora tá tranquila assim? Ela falou, tô, graças ao Supera. Porque se fosse há uns 4 meses atrás, eu tinha pouquíssimo tempo de Supera. Eu estaria desesperada, eu não saberia o que fazer, né? E eu já sei exatamente o que fazer, eu sei controlar as minhas emoções. O raciocínio, né? O direcionamento pro raciocínio. Porque ficar nervosa não ia resolver nada, né? E já era uma senhora, era 60 mais. Então, assim, esse é um dos relatos. Fora os outros, né? Que vão nos procurar justamente para potencializar as suas habilidades. Né? Nós temos o público adulto, principalmente, né, que sabe que o mercado de trabalho não é fácil, é altamente competitivo, então vão para desenvolver as suas habilidades, né, e tem resultados fantásticos. Né? Tem alguns adultos, por exemplo, que vão buscar o Supera, infelizmente não fica o tempo que a gente gostaria que eles ficassem, mas fica ali o prazo do contrato, fica ali 18 meses com a gente, e entendem assim, não, eu conquistei o objetivo que eu queria, era aquela promoção, né, e consegui ser promovido, né? E já teve caso também de aluno que trancou a matrícula,
E a gente falou, não tranca a matrícula, você gosta tanto, te faz tão bem. Ele, não, vou dar um tempinho, né? 3 meses depois volta ele correndo, né? Ainda tem vaga na minha turma, porque ainda tem isso, a turma dele é de sábado, uma turma altamente concorrida, né? E ele voltou, por sorte, tinha vaga na turma dele, né? Ele pôde voltar, mas ele falou pra gente, eu senti que esses 3 meses que eu fiquei fora, eu já não tô a mesma coisa, porque é igual atividade física. A gente pode estar fazendo 10 anos de atividade física. Para de fazer pra você ver. 3 meses depois você sente, é claro que não fica igual uma pessoa que nunca fez atividade física. Lógico, Mas você perde, né? Vai subir uma escada, né? Leonardo, uma coisa que eu reparei aqui que você comentou foi o seguinte, você, né, empreende na área de franquia, né? Você é franqueado, né, Sim. da empresa. E você falou o seguinte, cara, a gente tem vários prêmios, a gente é bem avaliado, contou uma história de sucesso agora, e comentou sobre contratar uma outra empresa uma outra pessoa, né, para poder ajudar nessa parte de vendas. Mesmo sendo franqueado, você entende que é importante dar esse passo a mais para ter o resultado a mais? Qual a sua opinião sobre porque me parece, no seu caso, que vocês têm esse resultado justamente por buscar isso que está fora, que não está só ali dentro da que a franquia está oferecendo. É isso? É legal, Bruno. Na realidade, assim, o nosso franqueador, ele já orienta a ter um time comercial. Nem que seja uma pessoa só, mas você precisa ter uma pessoa, o Supera, ele precisa disso. A gente precisa ter uma pessoa que explique a metodologia, né, e que tenha técnica também. Nós damos todo o treinamento de técnica de vendas, damos o treinamento da metodologia, né? Quando o profissional ele já vem de mercado, né? Já dominando a técnica de vendas e já, de repente, tendo uma familiaridade com o ramo educacional, facilita bastante. Mas até no preparatório, né? Que eu falo que ajudou muito o nosso conhecimento anterior no Supera, mas quando a gente chega numa franquia também ajuda, porque eu tentei implementar um time de vendas no preparatório também, mas é bem diferente. Porque quando você fala em preparação para concursos, na realidade o marketing ele conta mais do que o processo de vendas. Porque eu costumo dizer que nessa área de concurso público, o vendedor que está ali, ele está tirando pedido. Porque a pessoa ela já chega lá, por exemplo, eu quero fazer prova para sargento da aeronáutica. Ela já sabe, a maioria, o que cai para sargento da aeronáutica, né? E ela só vai decidir qual é a diferença. Às vezes, um bom atendimento, você não precisa ter um vendedor, você precisa ter um bom atendente. Porque às vezes, um bom atendimento vai ser a diferença entre matricular num curso ou matricular em outro. Curso de idiomas, por exemplo, também, né? É claro que se você tiver uma equipe de vendas, uma equipe que vá atrás do público também, que vai fazer um trabalho de rua, né, que vai pegar leads, isso é fundamental, né? O curso de idiomas eu considero até mais importante ter esse profissional de venda do que um preparatório. É difícil você ver um preparatório que tenha profissionais de vendas. Nós tentamos implementar lá, não rodou, não girou, não aumentou as nossas vendas. A gente aumentou isso, aí o empreendedor tem que ficar atento, né? Houve um investimento em trazer toda uma equipe, chegamos a colocar 3 pessoas, e isso não impactou positivamente nas nossas vendas. Então nós voltamos à configuração anterior. Isso é importantíssimo para o empreendedor. O empreendedor ele tem que estar ali com a planilha na mão, né? Porque senão ele sai fazendo investimento e não consegue ver retorno daquilo ali e continua fazendo. É um risco de quebrar a empresa. Leonardo, muitas pessoas que estão nos assistindo sabem que, e eu tenho certeza que um dos setores de uma empresa mais importante é a área de venda, porque a empresa que não vende, ela fica difícil ela quebra, né? Então, eu entendo que tem muitas empresas que tá com o seu resultado hoje, mas pode ter um resultado melhor se colocar uma venda ativa. E acredito também que algumas pessoas estão na zona de conforto por não saber onde encontrar esse profissional e quanto custa esse profissional. Você pode compartilhar que você tem essa experiência com a gente, onde achar e quanto custa esse profissional? Eu confesso que esse tem sido o nosso maior desafio também, ter um profissional de vendas, né, aí que demete com o nosso produto, o nosso serviço, né? Mas eu recomendo que todo empreendedor ele busque, e se ele não conseguir, que ele seja o vendedor, né? Porque às vezes o empreendedor está preocupado com o operacional, né? Ele está lá dando aula, vou pegar o nosso caso, está lá dando aula, mas ele não quer atender. Então contrata alguém para dar aula e vai atender. Eu fiz isso durante esse tempo todo. Eu fiz vários atendimentos, eu procurei me capacitar, não me tornei o melhor vendedor, né? Não sou um vendedor tão bom quanto poderia encontrar no mercado, mas achar esse profissional é muito difícil. Então, existem agências que prestam serviços de RH, de recrutamento e seleção, que hoje já não estão fazendo recrutamento e seleção para profissional de vendas. Tamanho é o desafio. Nós temos agências, né, que a gente, olha, eu quero contratar um profissional não venda, a gente não faz. A gente faz para pedagógico, a gente faz para administrativo, para recepção, mas venda a gente não faz. Porque realmente está um desafio muito grande, essa área de vendas. E quanto custa? Na realidade, custa muito mais você não ter um profissional de vendas.
né? Na realidade, ter um bom profissional de vendas é um investimento. E o profissional de vendas ele vai trabalhar com fixo, mínimo, e o foco dele vai ser na comissão. Então ele precisa trabalhar na comissão. O bom profissional de vendas ele não está olhando para o fixo. Ele quer saber como que ele faz para construir um bom salário no final de mês. Quanto que ele vai ter de comissão por venda que ele vai fazer. Se ele vai ter uma bonificação por bater meta. É importante que trabalhe com meta também. E é importante também salientar que na área da educação, quem vende mais é o educador que está em sala de aula. Porque o vendedor ele vende uma vez só para aquela pessoa. O educador ele vende toda a aula. Toda aula ele precisa, né, entender que ele tem que estar entregando melhor para o aluno, né? E o vendedor, o bom vendedor e, consequentemente, o bom educador também, ele entende que o primeiro a ser comprado é ele mesmo, né? Então, primeiro tem que ter uma empatia, tem que ter um rapport com quem está ali com ele todo dia. Então, é fundamental que todos da empresa entendam a importância de vendas e não só o profissional contratado para isso. Entendi, bacana. E uma outra dúvida, agora uma dúvida minha também, até para conhecer o Leonardo lá na Associação Empresarial durante o período que eu me associei, eu queria saber como é que foi a sua entrada, a sua chegada da associação, contar um pouquinho por que você se aproximou, contar um pouquinho da sua história com a Associação Empresarial. Legal, Bruno. Vou tentar não entrar em polêmica. Eu entrei na Associação Empresarial na gestão anterior. Sim. Em 2018, se eu não me engano, foi quando a gente se associou. Logo depois eu fui convidado a fazer parte da diretoria. Ficamos 6 meses. Foi naquele período que saiu eu e Vanderlei ao mesmo tempo, né? Mas a gente chega na associação empresarial, que eu contei no início. A gente chega para investir em Campo Grande. Eu achava que conhecia Campo Grande por ter estudado aqui. E aí, quando eu começo a empreender, eu percebo que eu não conhecia Campo Grande. Né? Depois eu vim morar aqui em Campo Grande por razões óbvias. Mas eu consegui uma consultora de vendas que morava em Campo Grande, que conhecia Campo Grande, ficou 5 anos com a gente, né? Inclusive, o período que a gente bateu recorde, a unidade que mais fez matrículas no Brasil foi a nossa, em 2018. Caramba. Agosto, setembro, outubro. Isso tem unidade no Rio, só para falar do Rio de Janeiro, Copacabana, Botafogo, né? E a gente foi a unidade que mais vendeu. Então, desculpa te cortar, isso quer dizer que Campo Grande é um bairro que tem mercado, é um bairro diferenciado, tem público. Vamos falar bem de Campo Grande. Sem dúvida. Não pode deixar passar, né? Sem dúvida. Campo Grande tem público. Nós temos aí a maior população, né? Um bairro com a maior população aí do Brasil, alguns dizem da América Latina. Né? Eu fico até impactado com isso, na Cidade do México, como é que fica, mas é muito grande. A gente tem uma população muito grande, mas a gente precisa entender qual é o nosso nicho também. Tá? A gente faz uma análise e hoje o público do Supera é classe A, B e C1. Isso é claro. Né? Então, a gente precisa verificar onde que está esse público, e esse está um dos grandes desafios de Campo Grande. Porque Campo Grande tem uma região muito nobre, se você tem condomínio de alto luxo e o lado tem agricultura familiar, que é o Rio da Prata. Verdade. Né? E aí, como é que você faz um marketing digital? Você bota o CEP, não adianta. Então é um grande desafio, tá? Verdade. Mas por isso que a gente precisa e aí foi uma das coisas que me aproximou da associação empresarial. Então eu preciso ter alguém que me ajude, ter alguém que organize. Infelizmente, 2018, 2019, ali aquele momento de pandemia, a gente não conseguiu aquilo que a gente foi buscar, né? Eu cheguei a atuar ali durante 6 meses na diretoria, depois eu me afastei também. E depois, antes do Samir chegar, eu tinha voltado, né? Porque o seu Guilherme ele veio me procurar com o Rodrigo, então a gente conversou e eu voltei para a associação. Era um outro momento, as pessoas que estavam anteriormente saíram, e eu voltei, né? Acreditei no projeto atual, né? Hoje estou lá, né, na associação empresarial, não só como associado, mas fazendo parte efetivamente. Gosto muito do que eu estou vendo, acho que é fundamental. Né? Para ter uma ideia, se não fosse a Associação Empresarial de Campo Grande, eu não estaria aqui hoje, batendo esse papo com vocês. Então isso é muito importante, grandes eventos que são feitos também, conhecer outras pessoas, ser visto, né? Aí voltando a falar da época que eu era militar, quem não é visto não é lembrado. É verdade. Né? Então é importante a gente estar... E o empreendedorismo é muito solitário, né? É difícil. Você convive com pessoas, se não for nesse meio que a associação empresarial reúne, você vai conviver com servidor público, com seletista, e aí o assunto é outro. Né? Os nossos desafios são diferentes dos desafios dele. Então a gente precisa ter com quem trocar figurinha, né? Falar qual é o teu desafio de hoje, né? Será que eu posso te ajudar? Então, claro que a associação empresarial ainda tem muito a evoluir. Eu tenho certeza que a gente está nesse caminho, né? Criando um ambiente propício para que mais negócios aconteçam e que a gente possa aproveitar, como o Décio falou, todo o potencial que Campo Grande tem. É um potencial muito grande. Que não é pouco, né? É muito, né? E não é só Campo Grande, é a grande Campo Grande. Isso. Né? Porque a gente pega vários bairros do entorno. Eu lembro quando
eu era criança, que eu não morava aqui, e o que não tinha no bairro que eu morava vinha para Campo Grande. Se não tivesse Campo Grande era Madureira, senão era no centro da cidade. É isso também. Hoje eu nem sei se tá nesse... Eu acho que a gente não sai mais de Campo Grande para procurar alguma coisa em Madureira. Porque acho que Campo Grande já passou, e passou bastante, né? Madureira, acho que se a gente não encontra aqui, a gente tem que tentar encontrar no centro da cidade. Ou se não, só na internet mesmo. Verdade. Conta pra gente o ponto forte da Supera. O ponto forte do Supera é transformar a vida das pessoas, né? Como eu falei, o Supera é para todos, né? Para pessoas de todas as idades, mas principalmente para quem está bem e quer permanecer bem por mais tempo. Nós recebemos crianças, por exemplo, com diagnóstico, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, autismo nível de suporte 1, mas nós recebemos muitas crianças que vão muito bem na escola e que não se sentem estimuladas pela escola. Então lá eles vão ser estimulados, né? Nós recebemos adolescentes nessa mesma situação, ou adolescentes que querem fazer vestibular para medicina, né, direito, e entendem que não é só o preparatório. Adultos que querem se destacar na sua profissão, né, ou é profissional autônomo, ou é seletista, ou PJ, mas querem se destacar. E o 60+, que quer viver bem por mais tempo, né? Então a gente consegue atender todo esse público, né? E o Supera, ele entra na vida das pessoas. Eu acho que é muito interessante que geralmente o público idoso, ele vai fazer hidroginástica porque é obrigado a fazer hidroginástica. Alguém falou que é importante fazer hidroginástica, ele tem que ir. Pro Supera, não. E a criança também, quantas vezes eu já ouvi a criança falar, mas por que eu não posso ir para a escola uma vez por semana e vir pro Supera todo dia? Né? O quanto eles gostam, porque o Supera é prazeroso, você está desafiando, você está treinando o seu cérebro e você não está sentindo. Para as crianças, elas estão se divertindo, para os idosos também. Sem contar aqueles idosos que não tiveram a oportunidade de estudar quando eram crianças, que tiveram que parar por algum motivo, para eles estão voltando para a escola, né? E aí estão fazendo atividades, jogos, dinâmicas. Além disso, a gente faz passeios também culturais, né? A gente faz confraternizações. Então, Supera não são só aulas, né? Começa com a aula. Você contrata uma coisa, mas a gente entrega muito mais. Muito gratificante escutar uma criança falar isso que você Bom demais. relatou. Muito bom. Eu vivo isso no meu restaurante, né? Que é um restaurante todo voltado para criança. E se o pai lesse os meus pensamentos ali, ele ia fazer uma cara feia para mim. Porque quando uma criança no meu restaurante chora, que não quer ir embora, eu atingi o meu objetivo. Com certeza. Aquilo me traz felicidade. O pai tá super irritado com aquela situação que a criança fazendo pirraça, se jogando no chão. E eu ali, ó, ué, que felicidade que dá. E o pai que queria voltar no tempo, né? Ele fala, pô, na minha época não tinha uma pizzaria assim, né? Escuto muitas vezes. Legal. Bacana. Leonardo, na sua opinião, o que é sucesso? Sucesso, para mim, é realização. É realização pessoal, é realização profissional. É você conseguir atingir os seus objetivos, né? Aquelas metas que você traçou para si. São conquistas que não são, na maior parte das vezes, materiais, mas você conseguir impactar pessoas. Você conseguir fazer o dia de uma pessoa melhor, você conseguir contribuir para que ela tenha uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, e você conseguir viver fazendo isso. Isso, para mim, é sucesso, né? Porque a gente sabe que o empreendedorismo ele tem seus desafios, né? Durante quanto tempo a gente tem que ficar fazendo aporte, né? E quando a gente consegue sair daquilo ali, que a gente consegue ter o retorno do nosso investimento, porque nada mais justo, né, do que você tá fazendo bem, do que você tá entregando algo de qualidade e você tá recebendo por isso, né? E aí com a certeza da missão cumprida. O que é legal, e aí eu volto, já que essa pergunta do sucesso, o profissional de vendas do Supera é um profissional que ele trabalha muito tranquilamente, né? Porque ele tá entregando algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Diferente de profissionais de outras áreas que às vezes precisam empurrar um determinado serviço, um determinado produto, que ele não sabe se vai ser legal, às vezes ele até sabe que não vai ser legal. Lá no Supera não, a gente sabe que todo mundo... Um produto que muitas vezes ele nem compraria, né? Mas ele tá ali vendendo para outra pessoa. Exatamente. É uma situação difícil. É extremamente desafiador. E eu acho que muito do que dá certo no Supera é isso também. São pessoas, por exemplo, a mãe de uma das nossas educadoras é nossa aluna. Como eu falei, meu sogro e minha sogra são nossos alunos. A minha avó já foi nossa aluna, ela não é mais, porque ela vai fazer 89 anos, mora hoje em Mangaratiba, então era muito cansativo para ela vir e voltar. O pai da nossa gestora pedagógica foi nosso aluno durante um bom tempo também, né? E todo mundo que chega para trabalhar, dos benefícios que a gente dá é uma bolsa. Uma bolsa para o próprio aluno, principalmente, mas no caso do educador, a gente dá uma bolsa para o familiar, né? Então, isso é muito legal também, porque eles entendem que isso realmente é um grande benefício.
Antes de tu concluir, deixa eu fazer uma pergunta Fica à final. vontade. Eu já sei da tua resposta, mas eu vou fazer isso mesmo para provocar, porque que eu tenho mais interesse na segunda, né? No resultado dessa resposta. Empreender é para todo mundo? E de acordo com a sua resposta, por que que então você continua nesse seu caminho? Eu não acho que empreender seja para todo mundo. Eu acho que tem que ter muita vontade. Não dá para entrar no empreendedorismo pensando que eu não vou ter chefe. Não dá para entrar no empreendedorismo pensando que eu vou fazer o meu horário, que eu vou trabalhar menos, muito pelo contrário, né? Mas empreender é para todo mundo que quer, que tá afim, né? Que tem um sonho, né? E que não vai medir esforços para atingir os seus resultados. Então tem que ter muita resiliência, né? Aí entra até o conceito de antifragilidade, mais do que resiliente, você tem que ser antifrágil, você tem que crescer igual massa de pão. Cada pancada que você recebe, você cresce mais, né? E eu continuo, primeiro que eu não empreendo sozinho. Eu tenho a minha esposa comigo, então acredito que empreender sozinho seja um desafio ainda maior. É possível, mas é um desafio ainda maior, então a gente compartilha. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, ela começou sendo o meu suporte, o meu apoio no Supera, hoje eu sou o staff dela. Então hoje eu estou à disposição para o que ela precisar. Então eu estou ali no estratégico, eu estou pensando comercial, estou pensando marketing, né? E estou ajudando no que for preciso. Né? Se tem uma ação comercial, a gente vai fazer uma ação comercial e eu tô ali junto. Se preciso for, a gente tem um cérebro de espuma, que é tipo um capacete. Eu já tive dentro do shopping fazendo uma ação com um cérebro, né? Coisa que isso é perfil. E aí vem análise comportamental, temperamento. Eu sou comunicador, eu sou sanguíneo, né? Então é um comunicador e um sanguíneo que vai fazer isso, abordar as pessoas. Então, e a gente vê o resultado disso. E a área que a gente investe hoje nos dá qualidade de vida. E hoje a gente tem uma equipe fantástica, né? Eu não poderia deixar de falar da minha equipe. Do quanto a minha equipe é comprometida, né? Do quanto a minha equipe ela é engajada em entregar o melhor. E já aconteceu da gente não poder estar na unidade, ou de repente optar por não estar, em fazer uma viagem, né? E as coisas continuarem acontecendo. Então, a gente atingiu uma maturidade que a gente ou a gente está criando uma cultura muito boa. E cultura é isso, né? Cultura é as coisas continuarem acontecendo mesmo na sua ausência. E por que continua? A gente continua por isso mesmo, né? Por esse propósito. Por esse propósito e por ter alguém junto, né? Eu continuo porque a Ana me apoia e a Ana continua porque sabe que eu estou aqui para apoiar. Eu tenho certeza que a resposta dela seria essa também, porque sozinho eu não sei se ficaria, né? Existem outras possibilidades, né? Eu já fui servidor público militar, já fui servidor público civil, né? Não me vejo mais nessa função que eu ocupava antes. O empreendedorismo, ele dá flexibilidade? Dá sim, depois de um certo tempo você consegue uma maior flexibilidade, é um dos diferenciais. E hoje eu dou aula, eu consigo dar aula novamente, né? Hoje... Você criou sua própria oportunidade, né? Sim, exatamente. Onde você não encontrou, você falou, vou fazer o meu caminho. E aí hoje a educação ela me procura, a educação básica me procura. Né? Porque hoje eu voltei a dar aula, eu preencho parte do meu, além disso tudo, né? Então hoje eu fiz o caminho inverso. Geralmente professor da educação básica começa a dar aula na rede privada e o sonho é passar para o serviço público. Eu não, eu já fui professor do município do Rio, professor do estado do Rio, hoje eu dou aula em empresas privadas, em escolas privadas. Né? Uma que é a referência, que vai ser uma potência aqui na nossa região, e uma outra grande rede, né? Mas sempre empreendendo paralelamente. A Ana não, a Ana está o tempo todo no Supera. Entendi, bacana. Leonardo, falamos aqui para uma empresa ter sucesso. Algumas falamos sobre vendas, né, que não tem como uma empresa ter sucesso se não se dedicar ali à área de venda. Na sua opinião, o que mais uma empresa precisa para ter sucesso? Além de vendas, ela precisa realmente se certificar de que ela entrega aquilo que está sendo prometido no processo de vendas. Isso para mim é fundamental, né? Senão o NPS cai, né? Aquele fator de indicação, porque o seu público ele tem que estar te avaliando ali de 8 para cima. O teu público ele tem que estar indicando para outras pessoas. Né? Senão o processo de venda é muito dificultoso, né? Você acaba tendo que ter uma energia e um investimento muito maior. Quando você tem um produto ruim, quando você tem um serviço ruim, quando você não entrega aquilo que você prometeu. Então, é preciso que a operação esteja redonda, é preciso que os processos estejam mapeados e as pessoas estejam realmente fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, assim, não é só venda é muito importante, mas todo o processo precisa estar muito bem alinhado. E agora, uma curiosidade. Como é que é empreender com a esposa?
É desafiador, mas a maturidade ela ajuda. A gente vai amadurecendo com o tempo, aqueles que se permitem amadurecer, porque idade não é equivalente à maturidade, e a gente se permitiu, a gente foi se desenvolvendo. Eu lembro que a Ana, ela falava, a gente é muito diferente, né? A gente pensa muito diferente, a gente é antagônico. E hoje eu falava pra ela, não, a gente é complementar. Isso que eu ia falar. E hoje ela consegue entender isso, que a gente é complementar, nós evoluímos, e hoje nós somos pessoas completamente diferentes. E isso que é muito legal, o processo da gente trabalhar juntos também afetou positivamente até a vida pessoal. Isso que eu ia perguntar, esse convívio no Supera, isso ajudou vocês também? Sem dúvida, sem dúvida. O fato da gente ter fechado o preparatório e estar imerso no Supera ajudou bastante, porque preparatório não é matar um leão por dia, é um leão por hora, né? A gente tá ali com uma auditoria externa, tem que aprovar. Aí você tinha uma turma para a escola naval, que às vezes tinha 15 vagas, 12 vagas. Aí o pai perguntava, aprovou quanto para a escola naval? Você fala um, a pessoa fala um só. Eram 12 vagas pro Brasil inteiro. A gente conseguiu aprovar um em Santa Cruz. E a cobrança era muito grande. Então imagina como que era o nível de estresse. Enquanto no Supera, não. No Supera tá cada um com o seu desenvolvimento ali. Então a gente tá pautado na qualidade de vida e, é claro, na potencialização das habilidades. O que é muito legal no Supera é que eu tenho 12 alunos em sala de aula e cada um num livro diferente. Então, nós trabalhamos com livro Abrindo Horizonte, livro de Ábaco, e não é porque você tá naquela turma que tem que estar todo mundo no mesmo exercício. Não, tem momentos que cada um está fazendo o seu exercício. Voltando a comparar com atividade física. Você não está todo mundo ali na sala de musculação fazendo os mesmos exercícios, tendo a mesma série. Com a gente também não pode ser assim. Então, a entrega do Supera, ela é uma entrega individualizada. Então, esse é um dos grandes diferenciais do Supera, né? O aluno, a gente não foca no problema. O aluno chegou aqui com queixa de memória. A gente vai fazer só atividade de memória? Não, o aluno é muito criativo, mas a gente vai trabalhar a criatividade para que ele seja ainda mais criativo. E vai trabalhar também atividade para memória para que ele vença o desafio. Então, a ideia do desenvolvimento harmonioso e integral, né? E a cobrança é do próprio aluno, e na realidade a gente trabalha com ele para que ele não se cobre, porque o desenvolvimento vai acontecer. E o primeiro a ver o resultado vai ser aquele que mais convive com o aluno. Às vezes não é o próprio aluno, mas quando a esposa, porque o maior público do Supera também é o público feminino, porque as mulheres se cuidam mais do que os homens, né? Quantas vezes eu não tive a matrícula de um casal porque foi procurar só para o homem, mas o homem não entrou sozinho. A mulher teve que entrar também. Quando é só para a mulher entra sozinha, ok, tá? Mas assim, a entrega é individualizada. Então a gente não coloca um monte de aluno em sala, vai todo mundo ficar cantando música, vai todo mundo fazendo o mesmo... Não. Então tem atividades que são diferenciadas. Mais uma vez, Leonardo, queria te agradecer. Foi muito bom essa tarde aqui com vocês, conhecendo a Supera. Gostaria que você deixasse a sua palavra final, olhando para a câmera ali, para empreendedores que estão iniciando, né? Tá aí, alguns até procrastinando seu projeto, ainda está só no projeto, outros já estão com uma loja, querendo abrir uma segunda. Aí gostaria que você desse a sua palavra final, direcionado para a câmera, motivando eles aí, ou o que tiver no teu coração. Fica à vontade. Beleza. Agradecer mais uma vez aí pelo convite, do Décio, do Bruno, para esse empreendedor, né, quem já está empreendendo e quer expandir o seu negócio, né, eu acho que análise é fundamental. Você precisa analisar bem o cenário, analisar seus números, ver se é o momento de expandir, né, e se for, vai em frente. Vai em frente, sonha, e se por acaso tiver um desafio ainda maior e tiver que retroceder, não tem problema. Volte e daqui a pouco você vai recuperando isso aí, né? Se precisar de um apoio, se precisar desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais, conte com o Supera. A gente está aqui para ajudar essas pessoas que querem se desenvolver. Porque às vezes o empreendedor, ele investe muito na sua empresa, mas não investe em si. E isso às vezes não, isso costuma fazer muita falta. Então você precisa desenvolver a sua liderança, você precisa desenvolver o seu relacionamento intrapessoal para lidar com as dores, lidar com os desafios, e interpessoal. Fora as habilidades cognitivas também. Velocidade de raciocínio, pensamento lateral, que é o famoso pensar fora da caixa. O que não é o empreendedorismo, senão pensar fora da caixa, né? Porque a gente está aqui para resolver problemas. Existem problemas e a gente vai entregar soluções, né? Então, se o seu caminho é esse, vá à luta. Eu espero me encontrar com você também, tá comprando o seu produto, seu serviço, porque é dessa maneira que a economia gira. Então, vá à luta.
Bruno, meu amigo, fica à vontade, só a palavra final aí. Então, dois pontos aqui, se eu tivesse que elencar para quem está começando, né, para quem está querendo empreender, acho que os 2 pontos principais é vendas, que o Leonardo trouxe aqui para gente, né? E principalmente dentro dessas vendas é o processo de aprendizagem. Então você precisa constantemente aprender. E aprender não é só você ler livros ou fazer ou consultar o Supera, mas também colocando em prática o que você acabou conhecendo em um determinado momento, contratando o serviço do Supera para poder você, por exemplo, melhorar a sua conexão ali, né, intelectual, melhorar intelectualmente. E o outro ponto é a venda. E o Décio tocou muito bem nesse ponto, é a empresa que não vende, ela vai morrer, não adianta, é fadada ao fracasso. Não tem outra forma. Então alinha esses 2 pontos, que é aprenda mais sobre vendas e aprenda como você pode, por exemplo, aumentar o ticket, como foi citado aqui, como você pode, nesse conhecimento que você falou, o que, Leonardo, que seria conhecimento fora da caixa, que é chamado de Pensamento lateral. pensamento lateral, e leva isso para sua vida empreendedora e para o seu caminho empreendedor aí. Vou deixar minha palavra final também, pegando uma carona aqui com a palavra do Leonardo. Ele comentou aqui com todos nós que algumas vezes ele também teve a iniciativa de vender. E eu penso que você ali, como gestor, como dono da empresa, a área onde você mais pode estar trazendo resultado é quando você se dispõe primeiro, estar em todas as áreas, e principalmente aonde traz o cliente para a loja. Né? Que é uma das áreas que traz o cliente para a loja é na venda, ao lado da pessoa que faz o marketing da empresa ali também. Então, hoje aqui, o que eu entendi é que você aí, gastando energia, trocando lâmpada da sua empresa, fazendo coisas que um profissional que ganha um salário pode fazer, você não está tendo um direcionamento do seu tempo, da sua energia certo. Então você foca a sua energia, a sua dedicação, o que eu aprendi aqui hoje, aonde traz resultado para a empresa, aonde pode aumentar o número de clientes, aumentar o seu faturamento. E eu gosto muito desse assunto e aprendi hoje aqui. Mais uma vez, quero agradeci bastante aí você, a sua presença. Mas antes eu queria falar do nome do nosso canal, que é Você Também Pode. Por que eu escolhi esse nome? Porque eu, Décio, há 10 anos atrás, tive uma iniciativa de abrir uma empresa, uma pizzaria na minha própria casa, e ali com muita dificuldade no começo. Hoje, Deus abençoou, estou abrindo a 4ª loja, e com apenas a 5ª série, eu estudei bem pouco. E se eu posso, com a 5ª série, ter uma empresa com 40 colaboradores, você aí que está procrastinando, você que tem o seu projeto, mas não coloca em prática, você também pode. Ter coragem, dar o primeiro passo e esperar o resultado. É isso aí. Obrigado, Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, pela presença. Valeu, Décio, obrigado, viu? Valeu.